got something going already? See the way the goons got those towers placed? Existe um clássico absoluto do cinema que quase todo mundo já assistiu ou pelo menos ouviu falar. Mas pouquíssimas pessoas conhecem o preço real e perturbador que foi pago nos bastidores para que ele existisse. Em 1963, Hollywood tentou recriar a maior fuga de um campo militar de segurança máxima da história. O clássico filme de fuga não foi apenas um grande sucesso comercial. Ele se tornou a cartilha de como Hollywood trata o heroísmo de guerra, mascarando os piores sofrimentos sob uma embalagem de aventura. O diretor americano, recém-saído de grandes sucessos de faroeste, queria transformar aquele drama real em uma aventura ágil e cheia de adrenalina para as massas. As ladeiras, as florestas alemãs e as perseguições guardavam segredos que os executivos do grande estúdio lutaram muito para manter fora do alcance do público. Mas o que as grandes produtoras tentaram ocultar debaixo do tapete vermelho são os segredos incômodos que assombraram o set de filmagem. Desde traumas de guerra verdadeiros sendo revividos sob a lama, até rivalidades de bastidores que terminaram em divórcio e traição. O elenco de astros consagrados parecia um barril de pólvora de egos inflamáveis, enquanto sobreviventes da própria batalha real vigiavam cada cena gravada na floresta alemã. Esta não é apenas uma história sobre fugas impossíveis e manobras famosas na fronteira. Esta é a revelação dos segredos mais estranhos que os realizadores tentaram abafar a todo custo para manter a ilusão do cinema intacta. Fato número 1. Pesquisa literária ou imaginação. Na vida real, ele havia sido um piloto militar verdadeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Tendo sido abatido sobre o território inimigo, capturado e enviado para um campo de prisioneiros real, onde sofreu torturas severas nas mãos das forças secretas estatais. No início das filmagens, ao dar sugestões técnicas para o diretor americano sobre como os prisioneiros de guerra se comportavam de verdade sob o frio e a pressão do confinamento, ele foi rudemente mandado calar a boca e cuidar apenas de suas próprias falas. Somente quando os outros atores veteranos revelaram o passado de combatente real e as cicatrizes físicas do colega, é que o diretor pediu desculpas publicamente e o nomeou como consultor técnico oficial de todo o set de gravação. Fato número 2. Os bastidores das gravações na Europa foram marcados por um escândalo conjugal que abalou a amizade entre dois dos atores principais do elenco. O ator musculoso, conhecido por seus papéis de durão, conheceu a esposa de um de seus colegas de elenco escocês durante os jantares de produção nos hotéis locais. A atração foi tão imediata que o ator musculoso chegou a declarar de forma ousada e provocativa para o colega de cena, durante uma pausa nas gravações das escavações, que iria roubar a esposa dele e casar-se com ela no futuro. O que parecia uma brincadeira de mau gosto e pura arrogância tornou-se realidade. O casal escocês se divorciou poucos anos após o término das filmagens, e a mulher casou-se com o ator durão, gerando um clima de extrema hostilidade que impediu que os dois atores voltassem a trabalhar juntos na carreira. Fato número 3. O ator musculoso, que interpretou o especialista em escavação de túneis e que liderava o trabalho debaixo da terra, sofria de uma fobia severa na vida real que tornou as filmagens um verdadeiro inferno psicológico para ele. O ator havia trabalhado como minerador de carvão na sua adolescência nas minas escuras nos Estados Unidos antes de tentar a sorte no cinema, uma experiência traumática que o deixou com claustrofobia crônica e pânico de locais sem ventilação. Toda vez que ele tinha que entrar nos túneis cenográficos apertados, construídos pela produção, para gravar suas cenas de escavação, ele começava a tremer, a suar frio e a ter crises de pânico reais. O diretor usou esse desespero genuíno do ator para dar mais realismo ao personagem, transformando o sofrimento do artista em uma das atuações mais aplaudidas e viscerais do filme. Fato número 4.
O astro rebelde da jaqueta de couro e protagonista do filme era um piloto de motocicletas profissional na vida real e exigiu realizar a maioria de suas próprias cenas de perseguição. Como os dublês contratados pela produção não conseguiam pilotar com a mesma velocidade e destreza que o protagonista nas curvas de terra, faltavam pilotos de perseguição, qualificados no set de gravação na Alemanha. Para resolver o problema de falta de pessoal, o diretor vestiu o próprio astro principal com o uniforme militar do exército inimigo e o colocou para pilotar uma das motos de perseguição. Através da mágica da edição de imagem, o protagonista acabou perseguindo a si mesmo na tela durante a sequência final de ação. Fato número 5. O salto monumental de motocicleta por cima da barreira de arame farpado, que se tornou a imagem mais famosa do filme e da história do cinema de ação, não foi realizado pelo astro principal. O ator insistiu exaustivamente para fazer a acrobacia de 60 pés de distância. Mas os executivos do grande estúdio e a companhia de seguros do filme proibiram terminantemente a manobra, temendo que o protagonista sofresse um acidente grave que cancelasse a produção de milhões de dólares. A manobra perigosa foi executada por seu melhor amigo e piloto dublê de elite, que precisou treinar o salto várias vezes em um campo aberto antes de gravar a tomada definitiva que enganou gerações de espectadores, enquanto o astro principal assistia a tudo de longe, roendo as unhas de raiva nos bastidores. Fato número 6. A motocicleta usada pelo protagonista na perseguição clássica é uma grande fraude histórica que os entusiastas de veículos militares detectam facilmente ao assistir ao filme. A produção utilizou um modelo britânico moderno de alta performance fabricado na década de 60, pintado com cores verdes militares e modificado com acessórios para parecer um veículo militar clássico da década de 40. As forças armadas inimigas da época utilizavam exclusivamente motocicletas pesadas de fabricação local com motores diferentes, como os modelos alemães tradicionais. A produção sabia da mentira histórica, mas optou por usar o modelo moderno, porque as motos da época eram pesadas demais e não teriam a suspensão e a potência necessárias para realizar os saltos exigidos pelo roteiro do filme. Fato número 7. O roteiro do filme cometeu uma alteração histórica descarada na tentativa de agradar ao público das salas de cinema dos Estados Unidos para garantir a bilheteria americana. Na vida real, a grande fuga do campo de prisioneiros militar foi planejada, organizada e executada quase inteiramente por oficiais e pilotos das forças aéreas da comunidade britânica, canadense e australiana. Não havia nenhum oficial americano participando ativamente da escavação ou da fuga real do campo de Stalag. No entanto, para tornar o filme comercialmente atraente no mercado americano, a produção criou 3 personagens principais americanos fictícios e os colocou como os grandes heróis responsáveis pelo sucesso da operação de fuga, minimizando a participação dos oficiais britânicos reais. Fato número 8. O astro principal causou grandes problemas com as autoridades policiais locais durante o período em que a produção esteve filmando na Alemanha Ocidental. O ator comprou um carro esportivo de alta performance para rodar pelas estradas locais nos seus dias de folga e costumava dirigir a velocidades muito acima do limite permitido pelas leis de trânsito locais. Ele foi parado e detido pela patrulha policial local diversas vezes, devido ao seu comportamento perigoso nas estradas. Em uma das ocasiões, o diretor americano teve que comparecer pessoalmente à delegacia de polícia com uma maleta de dinheiro para pagar uma fiança alta e liberar o astro, para que o cronograma de filmagem do dia seguinte não fosse cancelado pelas autoridades locais. Fato número 9. Outro ator de destaque do elenco principal teve problemas sérios ao tentar adotar um sotaque estrangeiro para seu personagem. Ele interpretou um oficial de aviação de origem australiana e passou semanas treinando o sotaque com consultores linguísticos antes de entrar no set. No entanto, quando as filmagens começaram,
Sua entrega de voz foi considerada uma das piores e mais caricatas tentativas de sotaque da história do cinema pelos críticos da época. A pronúncia era tão artificial que os distribuidores de cinema na Austrália e na Inglaterra cogitaram seriamente dublar a voz do ator com um dublador profissional local para evitar que o público das salas de cinema risse durante as cenas mais dramáticas do filme. Fato número 10. Os túneis cenográficos, construídos nos estúdios da Alemanha Ocidental, eram tão estreitos e baixos que criaram um problema real de saúde para a equipe técnica de filmagem. O diretor exigia realismo na iluminação. Então as passagens eram iluminadas apenas com pequenas lâmpadas improvisadas, alimentadas por baterias de carros. O ar dentro dos cenários de madeira ficava rapidamente saturado com a poeira da terra artificial e com o calor dos equipamentos de gravação pesados. Vários operadores de câmera e assistentes de iluminação sofreram crises de ansiedade e ataques leves de claustrofobia durante as gravações subterrâneas, forçando a produção a instalar sistemas de ventilação mecânica ocultos para permitir que a equipe trabalhasse por mais tempo sob a terra. Fato número 11. O astro principal abandonou o set de filmagem no início das gravações e se isolou em um hotel de luxo em Munique, recusando-se a voltar a gravar até que suas exigências de ego fossem atendidas pelo estúdio. Ele achava que o roteiro original dava muito destaque para o planejamento técnico da fuga e que seu personagem não aparecia como um herói individual de destaque nas telas. Para convencer o astro a retornar ao trabalho, o diretor e os roteiristas tiveram que reescrever várias cenas às pressas, criando a sequência famosa onde o personagem joga uma bola de beisebol contra a parede da cela de isolamento, estabelecendo sua imagem de rebelde solitário que acabou definindo sua carreira no cinema. Fato número 12. A representação da execução dos 50 prisioneiros recapturados pelas forças secretas inimigas foi simplificada e romantizada no filme, para evitar que a censura da época bloqueasse a exibição nas salas de cinema devido à violência excessiva. No filme, os homens são mostrados sendo metralhados juntos em um campo aberto por soldados inimigos. Na realidade histórica, as execuções foram muito mais cruéis e covardes. Os prisioneiros foram retirados de suas celas em pequenos grupos de 2 ou 3 homens de cada vez, levados para estradas isoladas no meio da floresta e assassinados com tiros na nuca pela polícia secreta estatal. Seus corpos foram cremados imediatamente para ocultar as marcas dos crimes de guerra. Fato número 13. A produção contratou atores locais que haviam servido de fato nas forças armadas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial para interpretar os guardas do campo militar cenográfico. Isso gerou uma atmosfera de profunda tensão psicológica e desconforto no set de gravação. Alguns dos atores ingleses e americanos, que também eram veteranos reais de combate, sentiam um incômodo real ao ver os colegas de elenco vestindo uniformes militares inimigos idênticos aos que enfrentaram nos campos de batalha reais. Houve discussões verbais ásperas nos bastidores, e alguns dos atores alemães, que carregavam cicatrizes físicas reais do conflito, teve crises emocionais ao vestir a farda de seus antigos comandantes. Fato número 14. O cenário do campo de prisioneiros militar não foi construído em estúdios de Hollywood, mas sim em uma floresta real localizada nos arredores de Munique, na Alemanha Ocidental. Para construir as cercas de arame farpado e as torres de vigia de madeira, a produção foi obrigada a cortar dezenas de árvores da floresta pública local. Isso causou protestos de moradores locais na época, que reclamavam do desmatamento de sua área de lazer florestal, mas os dólares da produtora americana falaram mais alto nas decisões governamentais. O governo alemão autorizou a construção do set sob a condição estrita de que a produtora pagasse uma taxa de indenização ambiental pesada e replantasse todas as árvores destruídas após o término das filmagens. Fato número 15. Para garantir que as ferramentas de fuga
os documentos falsificados e as bússolas improvisadas mostradas na tela fossem perfeitamente idênticos aos originais da história. A produção contratou ex-prisioneiros de guerra reais daquele mesmo campo militar como consultores de arte. Esses sobreviventes reais desenharam os passes de viagem falsos e ensinaram os técnicos de efeitos visuais a envelhecer o papel usando misturas de café e terra. Essas técnicas manuais de envelhecimento eram tão eficientes que até mesmo os guardas do set de gravação ficaram impressionados com a facilidade com que as falsificações podiam enganar os olhos desatentos. Eles usavam stencils, feitos de pedaços de borracha, e carimbos esculpidos em batatas cruas para recriar as marcas dos departamentos de fronteira inimigos nos passes de fuga. Fato número 16. O consultor técnico principal da escavação dos túneis era o próprio oficial de engenharia canadense, que havia liderado o trabalho de escavação real no campo de segurança máxima. Ele monitorava as gravações diariamente para garantir que a equipe mostrasse de forma correta as técnicas de sustentação dos túneis, usando ripas de madeira retiradas das camas dos prisioneiros. Ele brigava constantemente com os diretores de fotografia, que queriam aumentar o tamanho das passagens cenográficas para facilitar a entrada de câmeras maiores nas cenas subterrâneas. O consultor canadense insiste que os túneis deveriam permanecer apertados e perigosos na tela para honrar a claustrofobia real dos escavadores da guerra. Ele também fez questão de mostrar o sistema de fole de ventilação feito com latas de leite condensado vazias que os prisioneiros usavam para bombear ar fresco nos túneis, o que foi considerado um dos detalhes de engenharia de fuga mais engenhosos da guerra. Fato número 17. O ator estrangeiro que interpretou o comandante militar do campo de prisioneiros tinha uma conexão traumática e irônica com o papel na vida real que poucos conheciam nos bastidores. Ele aceitou interpretar o oficial de segurança máxima, mas os produtores ocultaram do público que o ator havia sido, na verdade, um prisioneiro de guerra de verdade, capturado pelas forças soviéticas no fronte oriental durante o conflito real. Ele passou anos sofrendo maus-tratos em um campo de trabalho forçado na Sibéria e caminhou centenas de milhas no gelo para sobreviver. Ele se lembrava da dor do confinamento de uma forma tão nítida que algumas de suas reações de cansaço e resignação na tela não eram fingimento, mas sim o reflexo de anos de sofrimento em condições subhumanas na Sibéria. Fato número 18. O roteiro do filme foi um dos mais problemáticos e revisados da história daquela produtora de Hollywood. A história passou por 11 versões escritas completas, por roteiristas diferentes, e continuou a ser reescrita diariamente durante as filmagens na Alemanha. O diretor recebia novas páginas de diálogos todas as manhãs no set de gravação, muitas vezes escritas em pedaços de papel rasgados durante o almoço nos bastidores, e tinha que explicar as mudanças de motivação dos personagens para os atores momentos antes de ligar as câmeras. Esse caos na escrita gerou furos de continuidade narrativa menores que os fãs mais atentos do cinema conseguem apontar na tela até os dias de hoje. Fato número 19. Apesar de o filme ter sido um dos maiores sucessos de bilheteria do ano e ter se tornado uma das produções mais populares e reprisadas da história da televisão mundial, ele foi quase que completamente ignorado pela Academia de Premiação de Hollywood. O filme recebeu uma única indicação técnica para o prêmio de melhor edição de imagem, que acabou perdendo para um drama histórico de época. O astro principal e o diretor ficaram tão profundamente magoados com a falta de reconhecimento dos críticos que o diretor se distanciou da academia por vários anos, focando-se em produções independentes na Europa, onde tinha total liberdade criativa. Fato número 20. O destino trágico dos prisioneiros reais que conseguiram escapar do campo militar foi muito pior do que o desfecho heróico sugerido nas telas de cinema de Hollywood. Dos 76 oficiais militares que conseguiram passar pelo túnel e fugir na noite de inverno,
Apenas 3 homens conseguiram de fato alcançar territórios neutros e obter a liberdade definitiva. Todos os outros 73 fugitivos foram recapturados pelas patrulhas de busca em poucos dias. 50 deles foram executados sumariamente pela polícia secreta, e os demais foram enviados de volta para prisões militares de segurança máxima sob condições de confinamento ainda mais severas até o fim da guerra. Descobrir o que acontece por trás das câmeras nos força a olhar para as obras de arte de uma maneira completamente diferente. A ilusão criada por Hollywood muitas vezes é apenas um disfarce bonito para esconder cicatrizes reais de quem viveu o horror do combate de perto. O clássico que amamos hoje guarda uma verdade que a história tentou apagar na lama e no arame farpado. Se você quer continuar desvendando os segredos e as histórias proibidas dos maiores clássicos do cinema que tentaram esconder de você, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. A próxima revelação dos bastidores pode mudar tudo o que você acha que sabe.